Boa noite, povo de Deus. Seja muito bem-vindo, você que veio à casa do Senhor presencialmente, ou você que está nos acompanhando virtualmente. Deus está muito feliz com a sua presença. Deus está muito feliz que você ouviu o chamado do Espírito Santo e veio até aqui para adorá-lo, para ouvir a sua voz. E eu quero, neste momento, elevar uma prece ao nosso Deus. Como você está? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao trono do Senhor e vamos falar com Ele. Paizinho amado, muito obrigada por ter nos trazido até a Tua casa. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas dificuldades. Estamos numa semana de oração, numa segunda-feira, e estamos muito felizes porque o Senhor nos trouxe até aqui, seja de forma presencial ou de forma virtual. Conseguimos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tirar esse momento para estar mais perto de Ti. Queremos ouvir a Tua voz, queremos Te adorar e queremos Te pedir que aceite o nosso louvor e abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir o que o Senhor preparou para nos falar essa noite. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento louvar o nome do nosso Senhor. Você que está aí nos assistindo, do outro lado da telinha, curta, compartilha, que você ajuda este conteúdo a chegar para mais pessoas. Você também que está aqui, curte também lá, envia o link para os amigos, né, para os parentes, para que eles também possam ouvir e possam participar também desta noite maravilhosa, dessa semana de oração. Nós vamos cantar para esse Deus maravilhoso, esse grande Deus que nos trouxe até aqui. Eu quero te convidar que fique em pé. Se você aí do outro lado puder ficar também, fique em pé e louve o nome do Senhor agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nós
6 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Mas se você também não está alegre, não tem problema, você veio ao lugar certo. Porque este grande Deus, apesar de ser grande, Ele veio a este mundo para morrer no seu lugar, para estar perto de você e te dar essa segurança de que apesar das dificuldades que você passa neste mundo, Ele te dá essa chance de louvar o nome dEle, de agradecer e de ter a certeza de que Ele está ao seu lado em todos os momentos. Amém? Declare: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e Mesmo na tristeza, Ele nos dá o privilégio de louvá-lo. Sendo submisso sempre ao bem, cintos em levos puros do além, anjos descendo, trazendo louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. E o louvor é um remédio, é uma bênção para o cristão. Aproveite esse momento e se renda no louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele deixou o céu para vir morrer por nós, para nos dar a chance de um dia estarmos com Ele na eternidade. Amém? Vamos nos colocar ao pé da cruz neste momento. Medite na letra do que você está cantando neste momento. O sofrimento do nosso Senhor, o tanto que Ele te ama. Senhor, conheces meu coração, mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão, e em todo
momentos. Nosso caminho está seguro. Você tem essa certeza todos os dias que o Senhor te ama. Amém? Pode se sentar. Boa noite. Bom que você veio à igreja. Vir à igreja numa segunda-feira costuma ser coisa de valente. Que bom que você decidiu vir a este lugar. Que bom que você entendeu que precisava estar aqui e talvez a sua presença aqui, ao final de nossa reflexão, você consiga entender de fato por que você veio. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. E tendo encontrado, eu vou pedir para que você incline a sua cabeça, reverentemente, para nós falarmos com o Senhor. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Tua face santa neste momento, reconhecendo toda a nossa necessidade, reconhecendo Tua grandeza, Tua majestade. E esta semana nós nos unimos a tantas outras comunidades de fé que aproveitam o calendário comum já assimilado pela nossa sociedade para tentar
ajudar as pessoas a compreenderem o real significado da Páscoa, o que está por trás deste dia e o que ele tem que ver com a nossa salvação, o nosso futuro e a nossa eternidade. Como um evento tão distante de nossa cultura, de nossa época, do nosso idioma, pode ser tão relevante. Ao longo desta semana, a nossa tentativa é investigar como isso nos afeta de maneira particular. E com a Tua palavra aberta diante de nós, neste momento, humildemente, tiramos as nossas sandálias e pedimos, por favor, fala com a gente. Esse é o nosso desejo, Senhor. Teríamos perdido o nosso tempo se depositássemos a nossa confiança em seres humanos, em ideias humanas, mas ainda que sejamos limitados ao falar e ao ouvir, o agente extraordinário da divindade se propõe a nos ensinar, que Ele não apenas esteja aqui entre nós, mas que Ele tome posse de cada um de nós. Santo Espírito de Deus, por favor, nos ensina, e que Tua palavra faça sentido a nós neste momento, e que ao deixarmos este recinto, tenhamos a clara percepção de que estivemos diante da face do Deus Todo-Poderoso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Acompanhem comigo a partir do verso 31 do capítulo 26 de Mateus, até o verso 35. Na minha versão, eu leio assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós temos nos proposto durante esta semana a examinar o evento do Calvário na perspectiva de diferentes pessoas, com diferentes origens, com diferentes bagagens, com diferentes expectativas. E esta perspectiva diferente que cada uma das noites vai nos dar de um mesmo episódio, ajuda a gente a construir uma espécie de mosaico, uma espécie de quebra-cabeça. E talvez uma dessas perspectivas tenha mais a ver com você do que outras. Mas apesar de eles estarem vendo a mesma coisa, de estarem testemunhando o mesmo episódio, a assimilação, a percepção destas testemunhas oculares, elas são bem sugêneres. E não é muito difícil de a gente entender isso. Se esta noite, estas poucas dezenas de pessoas que nós temos aqui, ou quem sabe outras centenas e milhares que vão assistir isso hoje à noite, ou nos próximos dias, ou num futuro distante, se você fosse narrar o que você está vendo, mesmo em comparação com quem está sentado exatamente ao seu lado aí neste banco, vocês retratariam a noite desta segunda-feira de uma maneira bem diferente. Vários elementos em comum, mas vocês retratariam este mesmo episódio, esta mesma cena, de forma diferente. Porque você vai assimilar isso a partir de quem você é, você vai assimilar isso a partir do ângulo que você tem do que está acontecendo. Eu os convido esta noite a analisar este episódio. Talvez não seja muito novo para você,
Talvez os seus anos e anos de evangelho, em contato com o evangelho, você se depare com a mesma velha história de sempre, de um discípulo próximo que numa hora crucial faltou coragem a ele para tomar a posição correta. Mas diferente de ontem, do personagem de ontem, da testemunha de ontem, Pedro não era calculista como Judas. O prático pescador, ele era diferente, impulsivo, intenso, sincero. E não é meu objetivo esta noite traçar um perfil psicológico desse velho pescador. Mas, de alguma forma, é quase inevitável a gente chamar a atenção para alguns traços da sua personalidade. Se Judas representa frieza estratégica, Pedro representa excesso de confiança. Na mesa da ceia, ele vai declarar com convicção, do jeitinho que nós acabamos de ler: ainda que todos estes aqui, os 11 apontando para o lado, ainda que todos estes aqui te abandonem, eu, de maneira nenhuma, jamais. E ele acredita piamente no que ele está dizendo, e essa é a parte mais perigosa da mensagem de hoje à noite. Sem dúvida alguma, se alguém duvida da sua sinceridade, a sinceridade de Pedro, a sua veemência, vale lembrar que ele estava armado no jardim do Getsêmani. Você deve lembrar que ele estava pronto para a briga quando ele arranca a orelha do soldado. Então ele estava falando sério. Pedro havia andado sobre as águas. Pedro havia confessado que Jesus era o Cristo, receber até um elogio por causa disso. Pedro foi um dos que presenciou Jesus transfigurado, glorificado. Ele viu diante dos seus olhos Moisés e Elias trocando uma ideia com o mestre. Ele sabia que eram as duas figuras antigas, pela conversa, pelo diálogo. Ele inclusive se empolgou na hora, dizendo: vamos armar aqui uma tenda, vamos fazer um acampamento aqui. Sua trajetória foi marcada por experiências profundas. Mas experiência, por mais relevante que seja, ela não substitui vigilância constante. Quando Jesus anuncia que Pedro negaria, o discípulo não discute apenas o prognóstico, ele discute a possibilidade. Ele não se enxerga capaz de fazer tal coisa. E aqui talvez é onde a biografia de Pedro encontre a conexão mais profunda com a nossa. A fraqueza que nós ignoramos em nosso coração costuma nos surpreender. Então, por favor, se eu falo para alguém aqui cheio de autoconfiança, talvez a mensagem dessa semana, a de hoje, seja crucial para você. Porque existem muitas pessoas que confundem autoconfiança com confiança no alto. Pedro era um destes. No jardim, Jesus pediu que eles vigiassem. Pedro dormiu. O colapso público de Pedro começou num descuido privado. A espada que ele saca no momento da prisão vai revelar algo. Ele ainda não compreendeu o tipo de reino que Cristo viera estabelecer. Porque de alguma forma ele achou que Jesus ocuparia o trono de Davi, que ficava ali a poucos metros do lugar da oração. Ele está disposto a lutar por Jesus, mas não estava preparado para sofrer com ele. No pátio do sumo sacerdote, quando Jesus é amarrado e arrastado para dentro da cidade, depois que os discípulos debandam, depois que eles fogem naquele lugar de intimidade do jardim, quando os soldados amarram Jesus como se fosse um bandido e o arrastam para dentro de Jerusalém e o levam até o palácio do sumo sacerdote, Pedro, que foge momentaneamente, decide voltar, mas decide olhar de longe. E essa expressão ela é reveladora. Ele não abandona completamente, mas já não caminha ao lado. Há uma boa parte dos que se identificam como cristãos que escolhem acompanhar de longe. Medo da distinção. Eu quero que você me ouça atentamente aqui, eu não quero parecer indelicado. Mas os seguidores de Cristo se distinguem em tudo.
E me parece que há uma forte tendência contemporânea que se prevalece de desculpas até missionárias, fazendo-se bem semelhante ao comum, ao normal, ao mundano, ao secular, com desculpas que é para chegar lá, que é para alcançar, que é para de alguma maneira abordar, que é para de alguma maneira atrair. E eu vou dizer a você, a estratégia de se parecer com o mundo, o comum, o secular, ela não tem endosso bíblico. Para falar a verdade, os seguidores de Cristo, eles são marcados pela distinção. Algumas delas constrangedoras. Isso envolve cada aspecto da nossa vida. O vocabulário que você adota, a roupa que você usa, o estilo de vida que você tem, a forma como você usa o seu tempo livre, tudo isso nos distingue do comum, do normal, do mundano e do secular. O medo de Pedro, ao manter-se parcialmente de longe, é que ele precisava manter a similaridade com a roda em que ele escolheu permanecer. Ele ficou com medo da distinção. E não adianta nós usarmos desculpas missionárias. Essas desculpas parecem fofinhas, mas não vão colar. Pedro decidiu ficar perto o suficiente para manter o vínculo, mas longe o bastante para não se comprometer. Ali diante de perguntas simples, ele nega. Primeiro com evasiva, depois com juramento, por fim com imprecação. Não é uma negação isolada, não é um deslize, é uma negação progressiva, até que o galo canta. Naquele fim de noite em Jerusalém, Pedro não se via como um homem à beira do abismo. Pelo contrário, poucas horas antes, como lemos, ele tinha jurado fidelidade até a morte. Se todo mundo aqui debandar, eu vou com o Senhor até o fim, até a morte. Senhor, eu estou pronto a ir contigo. Essas são as palavras que Lucas utiliza no capítulo 22, tanto para a prisão como para a morte. Ele não imaginava quão frágil ele era, mas Jesus sabia. É no verso 34 do capítulo 26 que Jesus antecipa: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O caminho até o pátio do sumo sacerdote, ele foi pavimentado por uma sequência de pequenas concessões. Primeiro o sono no Getsêmani, depois a fuga apavorada com os outros, e em seguida a decisão de seguir Jesus de longe. Antes da negação escandalosa, houve um distanciamento silencioso. Pedro não planejou trair, ele apenas subestimou a batalha. Quando Jesus é preso, levado às pressas à presença de Anás e Caifás, Pedro se mistura à multidão tentando ver o que aconteceria. É a curiosidade misturada à culpa. Ele ama o mestre, mas ele já não tem coragem para ficar perto dele. Então ele procura um espaço intermediário, nem tão longe a ponto de perder Jesus de vista, nem tão perto a ponto de ser identificado com ele. É nesse lugar ambíguo que as negações acontecem. Não conheço esse homem. O cenário é conhecido: um pátio, uma fogueira improvisada, guardas aquecendo as mãos, servas circulando, olhares desconfiados. De um lado, Jesus sendo interrogado, humilhado, cuspido. De outro, Pedro tentando passar despercebido. A primeira pergunta não vem de um soldado armado, mas de uma simples criada: você não estava com ele? Pedro nega, rápido, frio: não o conheço. Ele ainda se sente no controle, um deslize verbal aqui, outro ali, nada que não possa ser corrigido. Mas a pressão aumenta, outra pessoa insiste: você também é um deles. Mais uma vez nega, agora com um pouco mais de força. As palavras saem como um mecanismo de defesa, quase automáticas. Nessa altura já não é o medo da morte, é o pânico de ver a sua imagem desmoronando diante dos outros. Na terceira acusação, o cerco se fecha. Mateus registra: certamente você é um deles, porque a tua fala te denuncia. É o verso 73 do capítulo 26. O sotaque da Galileia o entrega. Pedro não consegue mais ser neutro. Ou assume o discipulado ou cede ao medo. Então ele cruza uma linha.
Ele começa a praguejar e a jurar, diz o verso 74, não conheço este homem. Não é apenas eu não sou discípulo. É um rompante de fúria, palavrões, juramentos. Como se tentasse negar a própria história com Jesus diante daquela roda de estranhos. É o choque entre a imagem que ele quer preservar e a identidade que ele tem vergonha de assumir. E é nesse exato momento que o galo canta. É difícil imaginar o restante daquela madrugada. Para onde Pedro foi? Com quem falou? Se ele conseguiu pegar no sono? A Bíblia não dá detalhes. Mas a tradição cristã sempre leu esse episódio como um mergulho profundo na vergonha. Pedro não apenas cometeu um pecado grave, ele caiu exatamente no ponto em que ele mais se julgava forte. E é isso que torna a sua dor particular. Ele se via como um discípulo valente, pronto para ir até o fim. Mas em poucas horas ele descobre como o homem que abandona o amigo, ele se descobre como um homem que abandona o amigo no momento mais decisivo e jura ainda não conhecê-lo. Não é difícil imaginar o tipo de pensamento que pode ter atravessado a mente de Pedro. As acusações de uma consciência culpada. Você não serve para isso. Você enganou a si mesmo. Você enganou os outros. Você é uma farsa. Deus não quer mais nada com você. E, gente, a culpa, quando não encontra lugar na graça, ela se transforma em acusação contínua. Ela não só lembra o que fizemos, a culpa, ela começa a narrar quem nós somos, jogando na nossa cara aquilo que nós fizemos no nosso pior momento. Lucas registra um detalhe impressionante. O verso 61 do capítulo 22, o Senhor, ao canto do galo, o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Jesus se volta e olha para Pedro. Não há discurso, não há palavra, não há repreensão pública, apenas um simples, singelo e afetuoso olhar. Pedro se lembra, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Esse é o ponto decisivo da história. O choro de Pedro não é desespero fechado, é dor aberta. Ele não foge para longe de Deus, ele foge com a consciência despertada. E os evangelhos são unânimes ao destacar o detalhe. E logo cantou o galo. Não foi apenas um animal anunciando a madrugada, foi um alarme espiritual rasgando o silêncio da noite. O galo confirma a palavra de Jesus e o olhar confirma a condição de Pedro. Lucas registra o que nenhum outro evangelista menciona. Apesar da distância, Jesus vê Pedro, mas Lucas diz que Pedro vê Jesus. Os olhares se cruzam. Os olhares se cruzam. Não há discurso, como eu disse. Não há acusação. Não há explicação. Existe apenas entre eles uma troca de olhares. Naquele olhar, Pedro vê tudo. Na realidade, ele revê tudo. Ele revê sua promessa de fidelidade. Ele revê as advertências que ele não levou a sério. Ele revê o sono no jardim, a espada desembainhada, a fuga. E agora o palavreado sujo para parecer menos discípulo e mais aceitável naquela horrorosa roda. O texto diz, então Pedro saindo dali chorou amargamente. Não foi um choro bonito, piedoso, controlado, contido, aquela lágrima solitária correndo no canto da face. Foi um choro de colapso. Choro de quem se vê por dentro pela primeira vez. Choro de quem descobre que não é o homem que ele pensava ser. Choro de quem sabe que traiu não apenas um mestre, mas o seu melhor amigo. O canto do galo e aquele olhar ficaram gravados em Pedro para o resto da sua vida. A partir dali, toda a madrugada fria, todo canto de galo, todo eco de negação teria potencial de reacender na memória o gosto amargo daquela noite.
a serva do Senhor chega a dizer que ele, de fato, verdadeiramente, nunca se perdoou por esta noite. Quando condenado em Roma à morte de cruz, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Tinha certeza do perdão, mas ele mesmo sentia a dor daquela cicatriz. Mas não termina assim. Depois da ressurreição, Jesus procura Pedro. Vão e digam aos discípulos e a Pedro, diz Marcos capítulo 16, verso 7. A ressurreição tem um recado específico para o homem que caiu naquela madrugada de sexta-feira. Antes de restaurar o apóstolo, Jesus restaura a pessoa. Antes de devolver a missão, devolve-lhe o nome aos discípulos e a Pedro. Isso diz tudo sobre o caráter de Deus. Deus não se apressa em descartar seus servos. Ele não confunde queda com fracasso final. Deus não trata as limitações humanas como desqualificação eterna. O recado foi específico e nominal, porque Jesus sabia que ele não se sentia mais parte do grupo e talvez nem merecesse mesmo. Mas isso nunca foi uma questão de merecimento. Dias depois, um outro episódio marca o processo de restauração. E talvez você que tenha alguma familiaridade com as escrituras deve lembrar de uma manhã à beira de um lago, de uma pesca frustrada, de um fogo à beira da praia, de um café da manhã ali às margens do mar da Galileia. À beira do mar, 3 perguntas: tu me amas? Não há humilhação pública, há uma conversa íntima em torno da fogueira. Há uma reconstrução paciente daquele que amava o impetuoso discípulo. Cristo não ignora a queda, mas também não define Pedro por ela. Cristo não ignora a queda, mas ele não passa a mão na cabeça de Pedro. Ele não resolve essa questão com: Pedro, deixa para lá, esquece aquela noite. Não. Sabe por quê? Porque a graça não ignora o que nós fizemos. A graça nos oferece uma saída apesar do que nós fizemos. Esse negócio de passar a mão na cabeça de um pecador dizendo: deixa para lá, Jesus ama você, não é bem assim. E se as minhas palavras forem tiradas do contexto, isso vai parecer quase anticristão. A questão é que a graça faz sentido diante do arrependimento, da confissão da culpa, do reconhecimento do escorregão. A graça, ela cobre o débito daquele que reconhece a dívida. Mas não há como a graça cumprir o seu papel sem que alguém que ocupa a posição que eu estou ocupando aqui hoje à noite confronte a audiência dizendo: ei, você é um pecador que carece da graça de Deus, mas você precisa reconhecer sua culpa. O café da manhã, às margens do mar da Galileia, não foi para dizer para Pedro: deixa para lá aquilo, não. Foi para dizer a Pedro: ei, nós não acabamos. Apesar daquilo, existe um outro capítulo a ser escrito. Porque se esse negócio de deixa para lá, isso teria sido resolvido quando o problema era apenas uma fruta. Deixa para lá. Vocês vão fazer de novo? Não, né? Entenderam que não é para comer dessa fruta, não é? Não. Nossas ações têm consequências. E o salário do pecado é a morte. E para nos vermos livres dessa dívida, nós precisamos reconhecer nossa culpa. Ei, Pedro, você me ama? 3 vezes, 3 perguntas. 3 negativas, 3 perguntas. 3 chances de ele não mais bater no peito cheio de autoconfiança. A didática de Jesus é um negócio encantador. Aquele que negou diante de uma serva é o mesmo que mais tarde pregará diante de multidões. E Jesus está tratando de devolver a credencial para Pedro. Não acabei com você. Eu ainda tenho algo para você fazer. Depois do canto do galo, Pedro chorou amargamente, mas não ficou ali. Esse é o milagre silencioso da graça. Ela não termina na ruína. A graça começa exatamente no meio da ruína.
E se há algo que a jornada de Pedro nos ensina, é isso. A vergonha nunca tem a última palavra. A culpa nunca vence a graça. E o colapso nunca impede a restauração. Mas nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos cair de joelhos, aos prantos, para entender que nós não merecemos um palmo da terra prometida que nos foi outorgada. Nós não merecemos subir a rampa da santa cidade. Nós não merecemos ostentar em nossa fronte santa, já glorificada, a coroa da vida, a coroa de glória. Nós não merecemos, nenhum de nós. Qualquer coisa que a gente venha fazer que dê certo, qualquer momento em que Deus possa vir a atuar através de nós, não nos recomenda a salvação. É apenas um privilégio de ser um instrumento. Subir para o reino dos céus é um ato da graça divina. Seu papel único e exclusivo é reconhecer que você tem uma dívida, é listar essa dívida e pedir perdão para esta dívida. A madrugada pode ser longa, mas amanhã sempre chega, é o que a história de Pedro nos ensina. E quando chegar, você descobrirá que o Jesus que previu sua queda é o mesmo que lhe prepara uma refeição na beira da praia e com um otimismo comovente diz a você: quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos. Ele sabe onde a gente vai cair. Ele sabe e conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde os nossos pés vão resvalar e onde nós vamos sair do trilho. Ele sabe, Ele sabe. Ele conhece você pelo avesso. Ele conhece você, seus atos, suas inclinações pela causa. Ele sabe por que você é do jeito que você é. Mas esse é o otimismo de Cristo. Reuniu ao redor de si homens disfuncionais, tortos, mas homens feitos do mesmo barro que eu e você. E quando Ele nos chama a fazer alguma coisa pelo reino, não é porque nós somos prontos ou porque nós somos capazes, mas a despeito de quem somos. Ele diz: ei, eu tenho algo para você fazer. Mas esse mesmo Jesus que antevê nossas quedas, deslizes, é o mesmo Deus que nos prepara uma refeição para dizer e para nos restaurar quando você se converter. Não é estranho que eu possa vir estar a falar para alguém hoje à noite, com anos e anos de igreja, de evangelho, mas ainda ser possível que você precise experimentar uma conversão? Eu já era pastor há mais de 10 anos. E num momento crucial de minha vida, buscando respostas em Deus, para uma decisão importante que afetaria minha família, meu ministério, as igrejas que um dia eu iria pastorear, Deus falou comigo numa madrugada, através de um texto da Bíblia. E Ele me disse algo muito semelhante: te darei um coração convertido a mim. E ficou nítido para mim naquela madrugada que eu precisava ainda me converter. Anos pregando o evangelho, ostentando na frente do meu nome esse título de pastor. E Deus ainda diz para mim: eu vou te dar ainda um coração convertido a mim. Talvez alguns de nós subestimemos a intensidade daquilo que nós chamamos um dia de conversão. Porque pode ser que eu esteja falando para alguém na noite desta segunda-feira, aqui em Curitiba, sentado nestes bancos ou em algum lugar deste país e do mundo, assistindo ao vivo ou em algum momento do futuro. Pode ser que eu esteja falando para alguém que precise de fato
olhar com honestidade para o próprio coração, passar a vida em revista, porque se você é o mesmo, desde o dia em que você aceitou Jesus, poucas melhorias, pouco progresso, o mesmo velho temperamento, as mesmas velhas manias, os mesmos velhos hábitos mofados, as mesmas tendências. Num lapso de honestidade, talvez a noite de hoje sirva para a gente parar e pensar: preciso eu de uma conversão verdadeira, genuína? A voz profética chegou a afirmar que na igreja, 1 entre 20 talvez tenha experimentado uma verdadeira conversão. Meu Deus do céu, misericórdia. Os milagres, as 3 ressurreições que Pedro testemunhou, muito semelhante a Judas que vimos ontem, mas ele tem ainda alguma chance, mas nada disso foi suficiente para neutralizar o velho Pedro, o Pedro velho de guerra. Então Jesus olha para ele com um otimismo incrível e diz: quando você se converter, em Judas vimos uma rejeição interna consolidada. Em Pedro, por outro lado, conseguimos enxergar uma fraqueza exposta, mas restaurada. Em ambos os casos, em ambos os cenários, Cristo permanece o mesmo. É a resposta humana que determina o desfecho. Ele não força Judas a ficar, e ele não descarta Pedro por falhar. Essa noite revela um Cristo que conhece as nossas limitações antes mesmo que nós as percebamos. Ele advertiu Pedro antes da queda, intercedeu por ele antes da negação e o procurou depois do fracasso. Muitos não traíram deliberadamente, mas já negaram por medo, já silenciaram por conveniência, já dormiram quando deveriam vigiar. Pedro nos representa, Pedro é um espelho para cada um de nós. A boa notícia não é que Pedro era forte, é que Cristo era fiel. Fracasso não precisa se tornar identidade permanente, e ainda que você tenha falhado miseravelmente e repetidas vezes, nessa semana nós estamos olhando para os que viram Jesus morrer. Hoje nós estamos olhando para alguém que o viu ser julgado e naquela noite perdeu a própria firmeza. Mas a história de Pedro não termina no pátio. Ela continua no túmulo vazio, ela continua no Pentecostes. Talvez alguém hoje aqui precise entender exatamente isso. Queda não define o destino, quando existe retorno. E há retorno a você, e há retorno para mim. A pergunta dessa noite não é se você já falhou. A pergunta é se você está disposto a voltar. E o meu amigo Jairo, o meu amigo pastor Jairo vai cantar para nós. E nesta melodia há uma frase insistente, um convite, dizendo que hoje é dia de voltar. E que você não precisa olhar para trás, porque Deus ama você e te dá essa chance. Repito, o que está sendo questionado aqui não é se um dia nós falhamos ou viremos a falhar. A questão é se você está disposto a voltar quando isso inevitavelmente acontecer. Então talvez mereça da minha parte hoje, como pregador do Evangelho de Cristo, estimular você a uma decisão. A decisão de, quem sabe, voltar do lugar que você escolheu, quem sabe, olhar Jesus de longe, com uma vida dividida, com as atenções divididas, com a falta de firmeza que é própria daqueles que seguem Jesus. E não importa o que outros pensem, o que outros digam. O que importa é que no mundo espiritual hoje, talvez você deva posicionar-se para que anjos e demônios saibam
que você tomou consciência de quem é e que você decidiu voltar. E se é com você que Deus está falando, eu vou pedir para que você venha à frente, na medida em que esta canção ela é entoada, e ao final nós vamos orar juntos. Aqueles que estão assistindo ao vivo, distantes daqui, talvez você possa, num gesto, dirigindo o seu carro, ou quem sabe sentado no seu sofá, ou quem sabe andando, ou escutando, segurando o seu celular na mão, não sei, mas um gesto que demonstre que você sabe exatamente o que você está fazendo e a decisão que você está tomando. Mas vocês que estão aqui, eu poderia orar com vocês. Tome lugar à frente, no momento que você julgar mais apropriado vir, enquanto o pastor Jair estiver cantando, porque hoje é dia de voltar. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite a aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os desejos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceitar, pra que mais se hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou.
agora para mim todo tempo eu te amei. Querido Deus e Pai, sabes quantos, sabes quais, sabes com que intensidade, com que profundidade, com que honestidade os teus filhos vieram aqui à frente, e outros tantos, de alguma forma, num gesto, disseram o mesmo, que precisavam voltar. Nossa queda não te surpreendeu, nossa queda não te escandalizou. Escandalosa é a tua graça, que apesar da nossa queda, nos dá a chance do recomeço. Nós somos cristãos. Talvez este ambiente esteja tomado por pessoas que quase em sua totalidade já disseram sim a Jesus Cristo e a sua mensagem. Mas alguns de nós temos nos aventurado a acompanhar Jesus de longe. Ignoramos os avisos que foram dados antes que o galo cantasse. E por isso, experimentamos quedas, arranhões, grandes decepções, e nós nos envergonhamos de quem somos. Talvez o teu Espírito tenha nos confrontado e a gente descobriu que a gente não é o que a gente pensava ser, semelhante a Pedro. Mas ele viveu uma verdadeira conversão, bravamente, dedicou o resto de sua vida à causa do Evangelho. Para ele, Cristo era tudo. Seu amor por Jesus nunca foi abalado. O problema é que ele subestimou a intensidade da batalha. Talvez eu esteja falando para pessoas que amem verdadeiramente a Jesus, mas que têm subestimado a sua própria fraqueza, suas próprias limitações. E diante de tentativas e muitas frustrações, algumas dessas pessoas hoje, quase que sem forças, vieram aqui à frente para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece a natureza das lágrimas e do coração constrangido, por isso eu peço, em nome de Jesus, a quem eu prego, o Cristo, o crucificado, o Salvador, o Todo-Poderoso Jesus, em nome dele eu peço, nos perdoa e nos restaura à comunhão e ao serviço. Nos devolve, Pai, o lugar, a mesa, por favor, e nos dá a chance de a gente recomeçar. Nos leva a sério, Pai. Nós tomamos uma decisão hoje livre, racional, bem pensada e estimulada pelo Teu Espírito. Nos leva a sério, Pai, e nos coloca em conexão com o Senhor. Despeça-nos, por favor, com a Tua paz, a paz de alguém que é perdoado e restaurado, e nos traz aqui de volta amanhã, talvez até acompanhados por outras pessoas que mereçam ou que precisam estar aqui amanhã. Que o Senhor fale, que o Senhor toque, que o Senhor chame aqueles a quem o Senhor quer se revelar. Por favor, nós não merecemos, mas porque nós precisamos, e porque Tu és um Pai amoroso, ouve a nossa oração. Nós a fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
Amém.